Hi everyone, welcome! Terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora com mais uma aula de English para vocês. E o tema de hoje é um tema bem fácil, bem tranquilo. A gente vai trabalhar com muitos vocabulários porque vamos falar sobre eles, os cognatos, que são aquelas palavras que a gente ama quando a gente precisa traduzir um texto em inglês, quando a gente precisa entender alguma coisa em inglês, porque são palavras que são parecidas com as nossas, na nossa língua materna, no português. Portanto, elas são maravilhosas, são muito bem-vindas nos nossos textos. So, let's get started. Olha aí, quanto? O que é quanto? É 4.1, quase que não sai a palavra. E o título da aula é isso aí, claro, o título da aula tem que vir com o significado da nossa aula. Afinal de contas, nós vamos falar sobre cognatos ou cognates. Vamos falar sobre identificação e compreensão textual. E aí o título é uma pergunta, it's a question. E aí fala, is banana banana? Ou seja, a pessoa quer saber se banana é banana e tá faltando aqui um outro sinalzinho que eu coloquei muito doido, mas enfim, vocês entenderam. A pergunta é, banana é banana? Ou seja, banana é banana em inglês? E sim, é a mesma palavra que a gente escreve, tem grafia igualzíssima, você pode perceber aí que se escreve igual, porém a gente vai falar com sotaque diferente, aliás, de uma forma diferente, né, porque tá em inglês, então nós vamos falar banana. E aí a gente vai começar a nossa aula sobre os cognatos. O que são cognatos? Eu já falei brevemente sobre o que significam os cognatos, mas vamos nos aprofundar mais. Olha só, cognatos são palavras que possuem a mesma origem e mesmo com o tempo permanecem com grafias e significados semelhantes, tanto em inglês quanto em português, e isso em qualquer outra língua você vai encontrar cognatos. Os cognatos são muito importantes como pontos de referência no texto, pois ajudam na compreensão, mesmo que o leitor não tenha um conhecimento prévio das palavras. Só que tem um detalhe muito importante para vocês. O que é esse detalhe? Assim como existem os cognatos, nós também temos os falsos cognatos, que também são conhecidos como false friends, que são aquelas coisas. No caso, false friends significa falsos amigos, porque eles são realmente bem falsos, porque a gente bate o olho neles e fala, só pode ser a tradução essa aqui no português, porque olha só, se escreve, tem a mesma grafia, só pode ser, só que não. Eles são diferentes, então eles parecem que são uma coisa, mas na verdade eles são outras. E a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, com os falsos cognatos. Para isso, como é que a gente vai saber que uma palavra é cognato ou é falso cognato? A gente tem que ter contato com essa palavra e uma vez tendo contato com essa palavra, a gente vai saber que essa palavra ela é cognato ou ela é falso cognato vendo o significado dela. Muito simples. Para isso você precisa de vocabulário, que é o que a gente vai fazer hoje nessa aula. Nós vamos falar sobre muitas palavras, uma lista enorme de palavras e a gente vai conhecer esses cognatos em inglês para o português, usando a referência no português. E existem o quê? Alguns tipos de cognatos. Eles podem ser divididos em, vamos lá, words that are spelled exactly the same, que são os cognatos idênticos, aqueles como a palavra banana se escreve igual e significa a mesma coisa no português. Segundo tipo, words that are spelled slightly differently, ou seja, são aqueles que que têm a grafia um pouco diferente, então a gente chama eles de semelhante, não são idênticos, porque muda uma coisinha ou outra. E o terceiro tipo, você já consegue imaginar aí, então o terceiro tipo é aquele que tem mais diferença, exatamente. Words that are spelled differently, but sound similar. Ou seja, palavras que têm grafia diferente, mas elas têm um som semelhante ao português. São aqueles vagamente parecidos.
Claro que isso aqui é título de curiosidade, você não precisa identificar, esse aqui é o idêntico, esse é o semelhante, esse é o vagamente parecido. Isso não vai influenciar em absolutamente nada no seu aprendizado, é só mesmo a título de curiosidade. Então lá, lembrando que lembrando que apesar da língua inglesa e do português terem raízes morfológicas diferentes, o português ele veio do latim e faz parte das línguas românticas. Já o inglês é um idioma germânico com forte influência do celta britânico. Muitas palavras acabam sendo bem similares. E aí, gente, você conhecer bem quem são os cognatos e os falsos cognatos, como eu falei para vocês em inglês, é fundamental para que você possa falar com mais firmeza e tranquilidade em qualquer lugar, se o seu interesse for realmente ter a habilidade do speaking, porque o inglês ele é dividido, aliás, o inglês não, perdão, quando você aprende uma língua, ele é dividido em habilidades. Então você tem a habilidade do speaking, que é da fala, que é a habilidade mais difícil, do reading, que é a habilidade da leitura, do listening, que é você conseguir ouvir e entender o que uma pessoa fala em inglês, e o do writing, que é da escrita. Então, assim, são várias habilidades e cada um procura aquilo que mais que acha que é preciso para a sua vida. Então, assim, se você procura apenas entender um texto em inglês, então você não precisa se preocupar muito com pronúncia das palavras. Mas hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter essa aula com muitos vocabulários. Aí eu vou falar as palavras, se você quiser aí da sala, todo mundo quiser repetir after me, depois de mim, pode ficar à vontade. Inclusive, é muito interessante que você também procure pronunciar essas palavras para você, eventualmente, vai precisar falar e aí já sabe como fala ela. E não se preocupe com essa questão, eu acho que eu não falo correto, fica estranho na hora de falar, eu acho que eu não tenho uma pronúncia boa. Lembra de um detalhe muito importante. Qual é esse detalhe? Antes de a gente começar aqui com a aula. O detalhe você tem o seu sotaque. Então, assim, seu sotaque é seu. E você não precisa falar exatamente como nativo, até porque eles não têm essa preocupação de falar exatamente como a gente. E fica um pouco difícil, dependendo da região que você mora, o seu sotaque for muito carregado, realmente vai ser um pouco difícil. E não se prenda a isso. O importante é que a comunicação exista, independente de você achar que está falando igual ou não, certo? Então vamos lá para a nossa lista de palavras de hoje. Começando aqui com a lista em inglês, que inclusive é uma palavra também que é um cognato, a palavra list. Só tá faltando o A aqui para ficar igual lista. List é lista. Então vamos lá. Começando a primeira palavra, accidental, que é acidental. Só muda mesmo a presença de um outro C aqui. Então aqui tem um double C e aqui não tem em português. Angel, anjo. Area, área. Banana, banana. Creation, criação. Comedy, comédia. Comic, cômico. Perceba que nós temos muitas palavras. A banana, ela é idêntica, igualzinha em português. Perceba que algumas vão ter, olha aí a concordância, vão ter o quê? Uma diferença pequena, outra maior. Você percebe que a palavra area, a diferença é que aqui tem acento, porque no inglês não existe acento, né? Então já é uma vitória não ter acento, porque acento realmente acaba pegando aí as pessoas assim, bem de uma forma muito drástica, porque nem todo mundo consegue colocar o acento correto, né, gente? Tem gente que fala, meu Deus, e agora? Que acento é esse aqui? Acontece muito, a gente sabe que é difícil. Português, gente, o português é difícil pra dedéu. É uma das línguas mais difíceis de se aprender. A gente fala assim, porque a gente nasceu aqui, né? A gente tá, obviamente, nesse contexto, mas falar corretíssimo mesmo, nem a gente fala. Isso eu tô falando sem censura nenhuma, porque é a realidade. O inglês é muito mais fácil de falar, isso de fato é.
Só que a gente acha um pouco mais difícil porque a gente não vive nesse contexto, então, obviamente. E olha só, essas foram as primeiras palavras que eu falei para vocês. Vocês repetiram comigo? Se não repetiu, vamos começar a repetir. Então, aqui nós temos a palavra banana, que é a mesma coisa em inglês, e português, português. Próxima. Competition. E aí, estão falando aí na sala de aula? Vamos lá, gente, vamos colocar essas vozes nervosas para falar. Competition, competição. Connect, conectar. Correct, correto. Coffee, café. Chocolate, chocolate. Aí, chocolate, ele é tão bom que até aqui ele é igualzinho, né? Se escreve igual, a gente só vai falar diferente, obviamente, porque se trata de outra língua. Dance, dança. Different, diferente. E aí, qual você dessa lista aqui achou mais diferente de todos? Já que a gente está falando de palavra diferente. E aí, qual você achou que era mais diferente de todas aqui? Eu diria que a mais diferente, óbvio, essa aqui é igual, né? Não tem como dizer. A mais diferente de todas, eu acredito que seja a palavra... eu tô entre competition, porque esse final é completamente diferente desse aqui, e a palavra café, né? Porque a palavra café, além de ter o acento gráfico aqui tem mais um F. Mas competition deve ganhar por causa do final desse chan, que é o nosso som aqui no português. Chocolate, in English and português são similares, aliás, é similar, né? Chocolates, se fosse no plural, aí seriam similares. Vamos para a próxima lista. Economy, economia. Elephant, elefante. E aí, olha só, o elefante tem uma diferença mínima, né? Porque se trata do som, aliás, do F aqui é representado pelo PH. E aí essa é uma diferença só mesmo de 2 letras a mais no inglês e o PH é reduzido para um F no português, aqui nesse caso, dessa palavra. Emotion, emoção. Eu tô dando essa pausa aí, gente, para que vocês possam falar. Falem comigo! Vamos lá treinar esse inglês aí, essa pronúncia. Example, exemplo. Future, futuro. Garage, garagem. Giraffe, girafa. E aí, qual dessas aqui nessa lista você achou mais diferente? Pensa aí, qual é só a título de a gente passar o tempo, curiosidade mesmo, qual você acha que dessa lista é a mais diferente e a mais parecida? Pensa aí. Eu acho que eu diria que que a palavra future, ela seria a mais parecida de todos aqui. Se eu tô falando alguma besteira, me fala. Eu acho que é, porque você só muda o quê? O E, e aqui é com O. Future, futuro. E a mais diferente de todas nessa lista, qual você achou a mais diferente de todas? Se bem que não é só ela, a palavra garage também, né? Só aqui no português a gente tem um M. Então não tem como só dizer uma palavra que são parecidas, né? Então tem mais de uma que é bem parecida com o português. Todas são parecidas com o português, mas eu falo assim que tem uma diferença mínima. Future e garage. E aqui tem uma diferença maior nessa lista aqui. Eu acredito que seja a palavra... Deixa eu ver... Emotion. Justamente por causa desse chan aqui no final, por causa desse nosso som, né? E também a palavra economy. Por que não? Porque olha só, tem um I aqui e aqui é só um Y. Enfim, estou aqui divagando sobre isso. Aí a palavra elephant.
que é o animal, elefante, in English, português, são escritos, têm a grafia bem similar e são cognatos. Vamos para a próxima lista. Human, humano. Honest, honesto. Hour, hora. Moment, momento. Não precisa repetir a palavra em português, tá, gente? A palavra que vocês têm que repetir é só em inglês. Musician, músico. Não é música, é a pessoa que faz a música, o músico, né? Que trabalha nessa área. Musician é um músico. Music, aí já vai ser música. Eu não lembro se eu trouxe a palavra music aqui, mas ela é obviamente um cognato, né? E aqui sim é música. Name, nome. Number, número. Muito bem? Vamos lá. Musician, English, músico, português. Próxima lista. Next list. Normal. Normal. Eita, igualzinho, né? Idêntico. Object. Objeto. Hour. Eu já tinha falado essa palavra, eu acho que eu já tinha falado, mas vamos falar de novo. Hour. Hora. Paint. Pintar. Aí seria interessante falar to paint, porque ela está no infinitivo, né? Então, quando eu coloco esse to, aliás, o to quando ele vem na frente de um verbo, significa que ele não está conjugado. Claro que também existe outra forma, né? Você pode também usar ele sem o to, né? Só que aí ele já vai estar conjugado, dependendo do pronome pessoal que você colocar. E aqui no caso, desta forma, seria usado no presente e com alguns pronomes pessoais, porque com a terceira pessoa do singular ele já teria uma diferença aqui no final da palavra, ia ser acrescentado um sufixo, porque tem uma flexão verbal com a terceira pessoa do singular. Isso é assunto que vocês já viram lá nos tempos presentes, nos tempos simples, que inclusive a gente vai revisar numas aulas que vão vir aí mais pra frente. Passport. Are you repeating? Você está repetindo? I hope so. Eu espero que sim. Passaporte. Patient. Paciente. Present. Presente. Aí aqui, olha só. O present é uma palavra que você na verdade vai usar ela mais para essa questão de eu tô aqui, eu tô presente no recinto e tudo mais. Present, ele é mais utilizado nesse contexto. Aí quando você fala de presente que você vai dar para alguém, presentear alguém, você usa a palavra gift. Ela é muito mais utilizada, gift, certo? E patient aqui também vai ser tanto paciente do hospital e você tá paciente, né? Do seu jeito ser paciente. E aí vamos para a próxima. Repetindo aqui a palavra passport. In English, passaporte. Em português. Próxima list. Positive, positivo. Nem dei tempo, né, para vocês falarem. Vamos de novo. Positive. Positivo. Potential. Potential. Potencial. Que inclusive tá aqui como tá em inglês, mas assim, é uma questão só de colocar o potencial. Me empolguei e coloquei 2 vezes. Offensive. Ofensivo. Other. Outro ou outra, não tem distinção de gênero. Reaction. Reação. E aqui similar, né? Regular, só que eu vou falar diferente. Regular, regular. Simple, simples. Positive in English, positivo,
português. Vamos para a próxima list. Next list that we have here, que a gente tem aqui, tomato, tomate. Mais uma vez, one more time, e aí vocês vão repetir. Tomato, tomate. Vegetarian, vegetariano ou vegetariana, não tem distinção de gênero. Composition, composição. Minute, minuto. Important, importante. Persistent, persistente. Olha só, tomato in English, tomate português. Next list, próxima lista. Engraçado que vocês podem notar que temos muitas palavras, obviamente eu não trouxe todas as palavras, os cognatos, né, gente, porque são muitas palavras mesmo, aí não teria como. Mas perceba que tem muitas palavras que a gente usa, eita, teacher tá aceleradíssima, que a gente usa no nosso dia a dia. Então, assim, maravilha, né? Olha aí, television, televisão, material, material, idêntico. Pages, páginas. Video, vídeo. E olha aí, television in English, televisão, português, em português, em português. Básico, né, gente? Isso aqui é muito fácil mesmo. Os cognatos, eles são maravilhosos na nossa vida, mas como eu falei para vocês, vocês têm que prestar bastante atenção, vocês têm que entender que existem palavras que são cognatas e as outras que são falsos cognatos. Então, assim, eu vou trazer essa aula de falsos cognatos, inclusive na next class, na próxima aula, e vocês vão ver quem aqui, eu vou até dar uma breve pincelada, quem aqui nunca passou por uma porta? Aliás, quem aqui não passou por uma porta, olhou essa palavrinha aqui e aí você fez o quê? Qual foi o seu primeiro instinto ao olhar essa palavra? Você fala, eu vou puxar, porque tá push aqui. E a gente fala push. A gente fala, eu falo em inglês, né? Mas você pode falar, você tá no Brasil com S, você não tá no Brasil com Z, então você vai falar push. Mas não é puxar, né? Não é, isso é um falso cognato. E ele tá no nosso dia a dia, inclusive, né? Aqui no Brasil a gente tem as portas com essa... Ao invés de... Por que as pessoas não colocam a palavra puxar? A gente tá no Brasil com S. Não, mas a gente tem essa questão do estrangeirismo, né? Palavras que são usadas... do inglês que são usadas no Brasil de uma forma muito comum. Home office, por exemplo, ninguém fala que trabalha em casa. As pessoas falam que tem home office. O que é home office? É trabalhar de casa. Por quê? Porque não fala. Porque as pessoas acham melhor usar as palavras em inglês. E eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, né? Mas a gente também tem que entender que a nossa língua é muito bonita também, inclusive, muito bonita. Tem gente que fala, nossa, mas a minha voz no inglês fica diferente. Pode ter essa diferença e tal, mas o português é uma língua muito sonora também, assim como o inglês. Também acho o inglês muito sonoro. Então, assim, push, puxar. Olha que bonita a palavra, puxar. Não é puxar. Hein? Aí, no caso, você vai fazer outra coisa, o contrário, né? Então, gente, chegou o momento de praticar. Let's practice. Temos aí o quê? Um texto. Esse texto, temos uma pergunta sobre ele, obviamente. Então, antes de a gente ler o texto, vamos ver a pergunta? According to the text, de acordo com o texto, o que é? A noite estava tranquila. Ben estava muito
agitado. Gazpacho é um tipo de pão? Será? Não sei, ainda não li. O autor não sabe, e também não sei, não tenho esse conhecimento do que é gazpacho. Vamos supor que você não tenha. Eu até então também não sabia até ter esse texto. O autor não sabia como tratar do assunto sobre qual todos estavam pensando. Então, assim, você vê que tem alternativas, assim, uma diferente da outra, que geralmente não tem uma ligação, né? Então você vai ter que ler o texto para entender, obviamente. Ben escondeu o seu past, o seu passado. E aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ler para poder saber. Não tem como saber se não ler, né? Vamos lá? Olha só. Enquanto eu vou falando, vocês vão percebendo que nesse texto tem alguns cognatos sim. Não vou falar de todos quais são, mas você já vai conseguir ter essa noção. Eu acho que aqui eu não trouxe nenhum falso cognato. Então, assim, o que você viu é o que parece mesmo. Então, confia aí. The elephant was in the room. O elefante estava na sala. Everybody knew he committed a crime. Então, olha aí, eu vou dizer o quê? Todo mundo sabia que ele tinha o quê? O que é committed? Associada à palavra crime, que eu já vou te falar, não é um falso cognato. Então, você já consegue imaginar. Eu não sei o que é committed, mas eu sei o que é crime. Crime é crime. Então, todo mundo sabia, everybody knew, he cometeu um crime. Porque você junta a ideia do crime com a palavra committed, então você pode ser cometer um crime. Você entende? Então você já consegue traduzir isso aqui. E aí se você tem a ideia de que esse ED é no passado, é um sufixo do passado, se você tem essa informação, porque você tem, pessoal do terceiro ano, vocês já estudaram sobre isso. Aí você fala, então é porque essa palavra está no passado, então é um verbo. Ele cometeu um crime. Evidently, nobody wanted to bring the fact to a conversation. Evidentemente, ninguém queria trazer o quê? O fato, dá para saber, para o quê? A conversa, ou conversação. Ben was tranquil, calm and quiet. Aí você consegue imaginar o seguinte, são 3 adjetivos aí, então são 3 adjetivos que você consegue traduzir a palavra calm, que é um cognato, calmo. Então se estava calmo, a palavra tranquil, que a professora disse que aqui não tem nenhum falso cognato, que eu lembro não tem, então aqui só pode ser tranquilo, porque é calmo, tranquilo, né? Segue essa ordem. E quiet. Então quiet só pode ser algo também, pode ser em relação a tranquilo, calmo. E aí você imagina que quiet pode parecer quieto, e é quieto. Então, o Ben estava tranquilo, calmo e quieto. Faz essa associação. We were the nervous ones. Nós éramos os nervosos. We combined that night we were going to stay. De novo eu falei. Teve uma outra vez que eu falei da mesma forma. Olha essa palavra aqui, eu quero falar essa aqui, stay, com o Y no fim, com T no meio, porque é o verbo ficar. Só que o say é o verbo dizer. Então, assim, a teacher toda atrapalhada. We were going to say we knew he robbed a bank. E aí, o que eles falam? Nós tínhamos combinado aquela noite que nós iríamos dizer que a gente sabia que ele tinha o quê? Robbed bank. Então você consegue reconhecer a palavra bank, que é banco. E aí robbed, você também consegue ver que pode ser o quê? Roubar. Roubar o quê? Um banco. Que a gente faz o quê com banco? Não, a gente não faz isso com banco, mas você imagina. Então você pode ser roubar. Então, he robbed a bank, roubar um banco. But no one seemed to have the courage to start saying. Mas ninguém tinha coragem, pareceu ter coragem, para começar a dizer aí que eles sabiam que essa pessoa tinha cometido esse crime, esse crime. Suddenly, Susan said that the tomato soup was ready. De repente, a Susan disse que a sopa de tomate, eu nem ia falar a palavra sopa, mas acabei falando, sopa de tomate
porque dá para imaginar tomate, soup, então é sopa. Was ready, estava pronta. She said tomato soup, but in fact, it was a gazpacho, a cold Spanish soup made of tomatoes. Ela disse que era sopa de tomate, mas na verdade era gazpacho, uma sopa fria da Espanha feita de tomates. I got up, levantei, to help her, para ajudar ela, to serve the soup, para servir a sopa. I didn't want to remain in the room. Eu não queria permanecer na sala. I also helped her. Na verdade, não tem a palavra her aqui, então I also helped with the wine. Então, assim, também poderia colocar o her aqui, essa palavra que eu usei aqui, objeto, né? Quer dizer que é dela. Então, só que aqui eu vou falar como ela, certo? Então, eu também ajudei ela. Eu também ajudei com o vinho. É porque não tem o her aí, mas posso também falar I also helped her with the wine. Eu também ajudei ela com o vinho. Mas aí tá, eu também ajudei ela com o vinho. Aliás, eu também ajudei com o vinho. Eita, que se ela não sai da minha cabeça. All at once, Ben raised from the couch and started speaking. Então, de repente, o Ben se levantou do sofá, couch, que também é conhecido como sofa, tá? A palavra sofa, sem o acento, também é sofá. Então, assim, você escolhe entre usar o couch e sofa. Eu acho couch melhor. E engraçado, né? Porque tem palavras que eu prefiro o não cognato dela. Engraçado, né? Porque eu acho que é mais para uma questão de achar a pronúncia legal. A pronúncia da palavra couch. Eu acho legal falar, então eu prefiro falar do que sofa. And started speaking. E começou a falar. He knew that we were aware that he robbed a bank. Ele disse que sabia, que a gente sabia que ele tinha roubado um banco. Precisely when he was 22 years old. Então, precisamente quando ele tinha 22 anos de idade. He told us that he went to prison. Ele disse pra gente que ele foi pra onde? Todo mundo consegue imaginar, né? Prisão. But was one error of his past. Mas foi um erro, dá pra ver aqui também que a palavra é erro, né? Do seu passado. And that we could continue calm. E que a gente poderia continuar calmo. Não ia fazer nada com ninguém, né? He wasn't a dangerous person. Ele não era uma pessoa perigosa. Afinal de contas, aquilo foi um erro. I said that I didn't want to sound offensive. Eu disse que não queria soar o quê? Offensive. Ofensivo, né? But I asked what the reason for him to rob a bank was. Mas eu perguntei qual foi o motivo para ele roubar um banco. Aí ficou curioso, né? Terminamos o texto. Então, de acordo com o texto. E aí? A noite estava tranquila? Sim, tranquil, tá lá a palavra. Tranquila. Bem aqui. Aliás, perdão. Tranquil, na verdade, tem a ver com o quê? Com o bem, né? Agora eu me perdi aqui, se a noite estava tranquila. Nobody wants to bring the fact to a conversation. Ben was tranquil, calm and quiet. We were the nervous one. Mas enfim, se ele estava tranquilo, é porque a noite estava tranquila. Ou não? Ben estava muito agitado. A gente sabe que não. Que o Ben, ele estava tranquilo. Então não estava agitado. Gazpacho é um tipo de pão. A gente viu lá que é uma sopa fria feita de tomate da Espanha. Então não é um pão. Não é o que a gente está procurando. Letra D. O autor não sabia como tratar do assunto sobre o qual todos estavam pensando. O autor do texto. E aí? Lembra o assunto que eles estavam pensando? Que o cara tinha roubado o banco? E aí eles queriam falar que sabiam, estavam com medo, meio que medo dele e tudo mais. E aí, será que isso é verdade? Ben escondeu seu passado. Bem, não, o Ben não foi
a pessoa, né? Aliás, o Ben, perdão, ele não escondeu o passado, ele simplesmente não precisava falar, certo? Ele não precisava falar. Então não houve esconder absolutamente nada. Inclusive as pessoas sabiam que ele tinha feito, né? Então, obviamente, de todas as alternativas que estão aqui, só pode ser o autor não sabia como tratar do assunto sobre o qual todos estavam pensando. Então, ele resolveu falar, mas ele não sabia como tratar. É a resposta letra D. E agora sobre os nossos cognatos. O texto apresenta vários cognatos. Qual das opções não representa um? Temos aí conversation, air, soup, tomato e a palavra bring, que inclusive é um verbo. De todos que estão aí, você pode me dizer qual desses não é um cognato? Tá fácil. Se todo mundo respondeu a letra E, então todo mundo acertou. Bring só podia ser ele, porque isso aqui é tomate, sopa, erro e conversa. Conversação. E bring é o verbo trazer, nada a ver com cognato, não parece com a palavra em português. E na 3, complete as frases com cognato. Aí, eu não trouxe nenhuma palavra aqui pra gente completar, na verdade eu trouxe nas respostas, mas a gente ia fazer isso de acordo com o contexto. Então, that person is never nervous. Aquela pessoa nunca é nervosa. She is so, ela é tão, então contrário de nervous, que a gente viu ali como cognato, se nervous é nervoso, que inclusive também é um cognato, o contrário dele também é um cognato. Coincidentemente, aí a gente usaria a palavra aqui, tranquil, tranquilo. The person is never nervous, she's so tranquil. Ela é tão tranquila. I prepared a smoothie this morning with oatmeal and a... Então assim, e aqui? Aqui aí você tem que, pensa aí, o que significa? Eu preparei um smoothie, que inclusive as pessoas costumam falar essa palavra mais em inglês do que em português, né? Que é tipo uma batida de alguma fruta, pode ser uma vitamina, vamos colocar assim. Aí pode ser com morango, banana, enfim, a gente usa muito essa palavra, inclusive, né? Algumas pessoas, não são todas. E aí, então, a gente tá falando de tipo vitamina com o quê? Com essa palavra oatmeal, que é uma palavra que significa aveia, então é uma coisa bem saudável. Estava fazendo o smoothie esta manhã com aveia e aí temos, aí eu tinha falado para vocês, né? Pode ser feito com banana, morango, então a gente só pode usar aqui, obviamente, a palavra banana, porque é um cognato. Já morango não é um cognato, morango ia ser strawberry e é bem diferente de morango. Né? Então, banana seria a opção melhor para a gente colocar aqui. Tudo de acordo com o contexto. Eu não ia colocar qualquer palavra aqui. Tem que casar com a frase. 3. I love the African fauna. My favorite animal is the... Obviamente que a gente só vai colocar um animal que estava na nossa aula. Então, eu amo a fauna africana. Olha aí, a mesma palavra. A fauna africana, meu animal favorito é the elephant. 4. He's a flight attendant nowadays, but he studied to be a... Então ele é um quê? Um comissário de bordo hoje em dia. Mas ele estudou para ser o quê? Para ser musician. Que a gente estava falando aqui de cognatos. Então a gente viu a palavra musician, que é uma profissão. Então, se ele é um aeromoço, um comissário de bordo, hoje em dia, a gente pode colocar a palavra aqui musician, que é um cognato e faz sentido. E a última? A última é o seguinte: he wasn't doing his homeworks. Ele não estava fazendo suas atividades de casa. Look at his bad grades. Olha aí para as... Tá ruim aqui de enxergar? Tá muito lá embaixo, né? Olha para as notas ruins dele. Ruim dele.
Aí a gente vai usar aqui essa palavra que a gente viu lá no início, que é a palavra evidently. Evidentemente. Aí a gente usaria ela aqui. Por quê? Para dar a ideia de que, evidentemente, ele não estava fazendo as atividades de casa, porque olha o resultado. O resultado são as bad grades, as notas ruins dele. Então, interessante a gente colocar essa palavra aqui, evidentemente, para reforçar essa ideia. E toma aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.